Segundo Reis, capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 4, verso 4. Aleluia. Diz assim: depois entra em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Este lhe passavam as vasilhas e elas as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Pode se assentar, glorificando a Deus. Querido, esse texto é bastante pregado e bastante conhecido dos irmãos, acredito eu. E eu quero ser bem rápido aqui nessa oportunidade. Havia uma viúva. A Bíblia diz que essa viúva ela está passando por um momento de apuro, porque a Bíblia diz no seu versículo 1 que um credor vai até a casa dela e esse credor está à procura dos seus filhos para levar como escravo, para pagar uma dívida que seu esposo deixou. Mas quem é o esposo dessa mulher? Livro de 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que o esposo é Obadias. Ele é o mordomo de Acabe. Esse homem ele é conhecido porque ele fazia obras. A Bíblia diz que ele escondia bastante profetas em caverna e alimentava com pão e água. E com isso cresceu a dívida. Ele morreu e a dívida passou pela família. E naquela época, a dívida só seria ter paga quando um filho entrasse para ser escravo ou a mulher tinha dinheiro para pagar. E só tinha os filhos naquela época para poder pagar aquela dívida. Mas aí o profeta vai dizer para ela, o profeta Eliseu: o que tu tem em casa? Ela disse: eu tenho somente uma botija de azeite. Aí o profeta vai dar uma ordem. Essa ordem aqui chama minha atenção, porque o profeta falou: pegue a vasilha, entra dentro da sua casa, fecha a porta, porque alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz no versículo 5, quando ela entra com seus filhos, fecha a porta, a Bíblia diz que o azeite começa a encher aquelas vasilhas. Eu já posso aplicar a primeira coisa aqui, que a porta está fechada, mas está acontecendo um milagre. Não, levanta a sua mão que eu vou começar a profetizar. A porta está fechada, mas está acontecendo um milagre. O que você quer dizer, pregador? Estou dizendo que o Senhor mesmo na porta fechada, Ele está te sustentando. Se você acredita, já levanta essa mão, porque eu sinto a presença do grandão da Galileia aqui. O Senhor está se sustentando na porta fechada. Quem recebe essa palavra, levanta essa mão, vai. Eu estou cheio de Deus e eu quero que você também esteja cheio. Levanta essa mão, porque o azeite está na fidelidade e Ele quer te encher essa manhã. Ele quer te encher essa manhã. Aleluia. Só Deus pode fazer milagre com a porta fechada. Em Apocalipse diz que a porta que Ele abre, o homem não fecha, e a que Ele fecha, o homem não tem poder para abrir. O Senhor hoje decidiu não abrir a porta, mas te sustentar com a porta fechada. Eu vou repetir: o Senhor não vai abrir a porta, Ele vai te sustentar com a porta fechada. Mas por quê? Com a porta fechada, pastor, confunde quem está lá fora. Quem está do lado de fora, ele está dizendo: está passando dificuldade, está na prova, está passando alguma coisa. Aí Deus está de lá de cima olhando para dentro da casa e diz: não está passando não, está sendo alimentado pela minha mão, pela minha presença. Oh meu Deus, será que você recebe isso? Será que você recebe mesmo? Se você recebe, dá um pulo dessa cadeira. Adora! Segundo Reis, capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 4, verso 4. Aleluia. Diz assim: depois entra em casa,
feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Este lhe passavam as vasilhas e elas as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Pode se assentar, glorificando a Deus. Querido, esse texto é bastante pregado e bastante conhecido dos irmãos, acredito eu. E eu quero ser bem rápido aqui nessa oportunidade. Havia uma viúva. A Bíblia diz que essa viúva ela está passando por um momento de apuro, porque a Bíblia diz no seu versículo 1 que um credor vai até a casa dela e esse credor está à procura dos seus filhos para levar como escravo, para pagar uma dívida que seu esposo deixou. Mas quem é o esposo dessa mulher? Livro de 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que o esposo é Obadias. Ele é o mordomo de Acabe. Esse homem ele é conhecido porque ele fazia obras. A Bíblia diz que ele escondia bastante profetas em caverna e alimentava com pão e água. E com isso cresceu a dívida. Ele morreu e a dívida passou pela família. E naquela época, a dívida só seria ter paga quando um filho entrasse para ser escravo ou a mulher tinha dinheiro para pagar. E só tinha os filhos naquela época para poder pagar aquela dívida. Mas aí o profeta vai dizer para ela, o profeta Eliseu: o que tu tem em casa? Ela disse: eu tenho somente uma botija de azeite. Aí o profeta vai dar uma ordem. Essa ordem aqui chama minha atenção, porque o profeta falou: pegue a vasilha, entra dentro da sua casa, fecha a porta, porque alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz no versículo 5, quando ela entra com seus filhos, fecha a porta, a Bíblia diz que o azeite começa a encher aquelas vasilhas. Eu já posso aplicar a primeira coisa aqui, que a porta está fechada, mas está acontecendo milagre. Não, levanta a sua mão que eu vou começar a profetizar. A porta está fechada, mas está acontecendo milagre. O que você quer dizer, pregador? Estou dizendo que o Senhor mesmo na porta fechada, Ele está te sustentando. Se você acredita, já levanta essa mão, porque eu sinto a presença do grandão da Galileia aqui. O Senhor está se sustentando na porta fechada. Quem recebe essa palavra, levanta essa mão, vai. Eu estou cheio de Deus e eu quero que você também esteja cheio. Levanta essa mão, porque o azeite está na fidelidade e Ele quer te encher essa manhã. Ele quer te encher essa manhã. Aleluia. Só Deus pode fazer milagre com a porta fechada. Em Apocalipse diz que a porta que ele abre, o homem não fecha. E a que ele fecha, o homem não tem poder para abrir. O Senhor hoje decidiu não abrir a porta, mas te sustentar com a porta fechada. Eu vou repetir: o Senhor não vai abrir a porta, Ele vai te sustentar com a porta fechada. Mas por quê? Com a porta fechada, pastor, confunde quem está lá fora. Quem está do lado de fora, ele está dizendo: está passando dificuldade, está na prova, está passando alguma coisa. Aí Deus está de lá de cima olhando para dentro da casa e diz: não está passando não, está sendo alimentado pela minha mão, pela minha presença. Oh meu Deus, será que você recebe isso? Será que você recebe mesmo? Se você recebe,